Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente Deus nos transforma na melhor versão de nós mesmos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Você sabe qual a diferença entre transformação e mudança? Mudança é simplesmente eu tirar uma coisa de um lugar e colocar em outro. Quando uma pessoa diz, vou mudar de casa, ela pega tudo que tem dentro da casa dela e leva para outro lugar. Agora a transformação é como se fosse a metamorfose da lagarta em borboleta. Você não consegue mais reconhecer da onde ela se originou, porque ela ganha características totalmente diferentes. E existe uma vida que nós podemos ser lagartas a vida inteira, mas quando Jesus chega, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, quando nós começamos a acreditar nas promessas de Jesus, nós começamos a nos transformar e as nossas asas, elas começam a ser liberadas. É uma vida que eu particularmente não acreditava existir. Nós vivemos num mundo onde, para que nós possamos suportar o próximo dia, o nosso conceito de divertido, ele envolve eu ter que entorpecer os meus sentidos para que eu possa suportar. Então é uma festa aqui, é uma comemoração ali, é algo que eu sinto e eu não consigo aceitar, e é um remédio que eu tomo para passar a dor. E assim a gente quer dormir um pouquinho mais, se esconder um pouquinho mais, deixar de falar com alguém um pouquinho mais, e a gente vai vivendo e se escondendo e reclamando e culpando, e sempre assim nós simplesmente tiramos o problema de um lugar e mudamos o problema para outro. A transformação ela é diferente, porque a transformação ela envolve uma conversão. Então nós não precisamos mais fugir, nós decidimos enfrentar. E essa é a diferença. Antes nós éramos escravos, hoje nós somos livres, porque assim o Senhor nos libertou. E a partir do instante que nós começamos a nos converter, a nos transformar, nós vamos conseguir adquirir características dentro da nossa personalidade, dentro dos nossos sentimentos, que antes a gente não tinha. Se a gente ir lá em Josué 1, versículo 5, a palavra do Senhor ela diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você consegue imaginar uma pessoa com tanta confiança, com tanta fé, com tanto otimismo ou com tanta perseverança que ninguém possa resistir a essa pessoa? Tudo que ela faz é bem sucedido. E isso é uma promessa de Deus que Ele fez a Josué. Agora vamos entender o contexto. Moisés foi quem libertou todo o povo, porque ele obedeceu ao Senhor. O poder não estava em Moisés, mas o relacionamento que Moisés tinha com Deus foi toda a diferença. Olha como nós temos relacionamento com Deus, isso abençoa a vida de muitas pessoas. Só que Moisés já não estava mais entre eles. Quem iria liderar todo aquele povo? Você imagina você estar à sombra de alguém que foi fenomenal e você está ali, tendo que suprir todas as expectativas. E o Senhor, Ele simplesmente fala: olha, fica tranquilo, tudo que acontecer, você vai resistir. E eu te dou mais uma certeza: eu sempre estarei com você. Eu nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
Será que essa confiança de saber que o Senhor está sempre conosco não faz toda a diferença quando você vai tomar uma decisão? E eu vou te fazer só uma pergunta bem simples. Você se sente assim? Com essa mesma confiança de Josué? Que ninguém pode resistir a você? Que tudo que você fizer, porque o Senhor está com você, vai prosperar? Você consegue sentir que Deus nunca o deixará e que Deus nunca o abandonará? São promessas muito sérias. Sabe por quê? Porque nesse mundo que nós vivemos, nós estamos acostumados a sempre ser abandonados. Quando nós não servimos mais, nos tornamos descartáveis. Pensa no seguinte, você tem um chocolate que ainda ele está fechado. Essa é a razão de ainda aquela embalagem dele continuar na tua presença. Porque a partir do momento que você comeu o que tem dentro, você vai descartar a embalagem. E esse simbolismo é o amor humano. Enquanto ele não consumir tudo que você tem, você vai continuar lá sendo preservado, porque de alguma forma você ainda guarda os interesses. Mas depois que não tiver mais nada, descartado. Mas Deus, muito pelo contrário, Ele vai pegar essa embalagem vazia e vai encher de novo. Vai encher, sabe do quê? Do Espírito Santo. Então Deus, Ele olha, Ele sabe que nós temos essa deficiência, Ele sabe que nós temos esse vazio e esse sentimento de solidão e de abandono. E quando nós oramos, o Espírito Santo vem e Ele simplesmente supre toda essa necessidade e esse sentimento, ele deixa de existir. Então nós não estamos mais ligados a pessoas quando nós estamos ligados ao Senhor. E quando nós estamos junto com Ele, nós criamos essas características que antes nós não tínhamos. Às vezes você olha uma pessoa que ela começou a fazer uma academia, que ela cortou um cabelo, que ela fez alguma coisa que mudou a aparência dela. Mas a gente sabe que aquilo vai retornar ao estágio inicial. A mudança que Deus promove dentro de nós, ela não volta atrás. Quando as suas asas, elas aparecerem, ninguém mais vai poder tirá-las, a não ser você mesmo. As tuas escolhas definem se essas palavras serão verdades. Porque Deus ainda ele vai pedir algumas coisas para nós, para que outras coisas possam acontecer. Então, se nós estivermos interessados em estar com Deus, Ele permanecerá em nós, porque Deus ele não nos obriga. E esse é o ponto fundamental. Se a gente continuar lendo essa palavra de Josué 1, lá no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Se Deus pediu para ele ser forte e corajoso, uma coisa é certa, que por muitas dificuldades e por momentos que ele não gostaria de passar, ele vai ter que estar no meio. Porque ninguém precisa ser forte se eu estou em algum lugar que eu não necessito ter força. E muito menos eu preciso ser corajoso num lugar que não me atribui risco algum. A coragem, ela envolve risco. Só que entre ter medo e ter coragem, eu prefiro confiar em Deus que eu passarei. Porque o Senhor disse assim: olha, eu estarei com você. Então, fica calmo, fica calmo. Não é na primeira dificuldade que você vai começar a dar chilique. E aí vem o segredo da coisa. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Deus ele está te pedindo uma coisa. Olha, eu preciso que você obedeça a palavra de Deus. Quando a gente fala sobre cuidado, cuidado vem de que palavra? Cuidar. E o que é cuidar? Não é fazer as coisas prestando atenção? Ou você acha que é viver de qualquer jeito? Quando eu vivo com cuidado, eu paro, eu penso, eu olho. Se eu falasse para você, olha, toma cuidado que isso que está na tua mão é perigoso, você ia mexer extremamente assim, concentrado. E a nossa vida, ela precisa ser dessa forma. Em alguns dados momentos, nós precisamos prestar atenção.
sair um pouco do contexto do dia a dia, da rotina e observar, falou, bom, será que isso está me deixando mais perto ou mais longe de Deus? Será que isso está me prosperando para que eu possa continuar caminhando no caminho do Senhor? Ou isso está me desviando, está tirando do meu propósito? E aí vem a promessa depois. O que acontece se eu não sentir medo, se eu confiar em Deus, se eu fizer aquilo que está na palavra de Deus? Ele diz assim, que nós seremos bem-sucedidos onde quer que nós andarmos. Então não importa o lugar. Lembra que a mudança simplesmente envolve tirar de um lugar para outro, mas a transformação não. Quando nós nos transformamos, independente de onde nós estivermos, nós vamos conseguir fazer dar certo. Se a gente olha a história de José, por tudo que ele passou, por ser vendido como escravo, por estar numa prisão, ele nunca deixou de ser bem-sucedido. Ainda que o tempo demorasse um pouco para que as coisas começassem a acontecer, ainda que era injusto, tudo aquilo que ele vivia, ele suportou com dignidade. E no fim, a glória que ele recebeu foi muito maior. Nós precisamos muitas vezes ser provados para ver o que existe dentro do nosso coração. Porque independente de onde nós estivermos, se o Senhor estiver conosco, será um bom lugar. Então não precisa ter medo. Mas por causa disso, mas se eu for pela... Sabe, essa indecisão, ela não faz parte. Quando Deus ele abre uma porta, é porque Ele está lá dentro. E a coragem, ela é necessária para que nós possamos atingir o nosso propósito. Porque são no meio das batalhas que nós aprendemos a nos tornar guerreiros. Se a gente continuar lendo essa palavra, Josué 1:8, a palavra do Senhor ela diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha o que Deus pediu para ele. A primeira coisa é que ele observe a palavra de Deus. A segunda é que ele fale sobre a palavra de Deus e pense nela de dia e de noite, para que ele possa cumprir, para que ele possa, conhecendo a palavra, conhecer a vontade de Deus. E quantas vezes nós já não falamos, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. E às vezes é um livro que a gente acha que é simplesmente um livro, mas esse é um livro que ele evoca um Espírito Santo. E nós vivemos uma batalha espiritual. E a partir do instante que você começa a ler a Bíblia, você tomou um lado. Falar que acredita em Jesus, ver uma pregação de vez em nunca, ir numa igreja, você vai lá, comunga, você vai lá e faz uma coisa, e fica só nos rituais. Nota que, cadê a parte? Vai na igreja? Não tinha. E como que essa pessoa podia ser abençoada se não tinha igreja? E às vezes nós estamos buscando uma condenação daqueles que não vão. Mas nessa época não tinha igreja ainda. Não tinha Jesus, não tinha as coisas. E isso não quer dizer que, não precisa ir. Não. O que nós temos que parar de achar é que só existe um único jeito de encontrar o Senhor. E olha o que ele fala. Não deixe de falar as palavras desse livro. Da mesma forma que eu estou aqui falando as palavras desse livro, você tem que falar essas palavras para outra pessoa também. Ajudar a divulgar essa mensagem. Porque quanto mais nós falamos da Bíblia, mais nós entendemos a Bíblia e mais nós conseguimos cumprir a lei de Deus. No começo, parece que nós estamos abrindo mão de alguma coisa para poder fazer aquilo que Deus quer. Mas depois nós percebemos que nós não estamos abrindo mão de nada, porque aquilo é ruim para a nossa vida. Quantas vezes seu pai e sua mãe não deu um conselho para você e você brigou para fazer o contrário? E hoje você para perceber e nota que o seu pai e a sua mãe só queriam o seu bem. E é essa maturidade que vem com o tempo, é essa maturidade que vem através da palavra de Deus que nós adquirimos. Só que para que a nossa vida ela possa prosperar,
e nós possamos ser bem-sucedidos, eu preciso falar de Deus, conhecer a palavra, cumprir a palavra, ver que certas coisas têm algo antes. O sucesso ele não é bem material, porque se eu tenho muito, mas eu não consigo desfrutar das coisas que eu tenho, se eu vivo preocupado, se eu vivo ansioso, se eu vivo muitas vezes triste, se eu vivo de uma vida descompensada, se eu tenho hábitos de, sinto vontade de beber, e não é o problema a bebida, é a forma que você usa ela, é o papel que ela tem na sua vida, se ela é um catalisador. Você conhece pessoas que quando ela tem uma semana difícil, ela fala, nossa, precisava beber. Você precisava orar, porque se você tivesse orado e passado pela prova com o Senhor, você terminaria o fim da semana leve, não carregado. Só que nós queremos viver do nosso jeito e queremos o resultado do sucesso. Ah, mas eu conheço gente que é ateu e é rica. Cara, e aí, a hora que ela morrer, ela vai ficar pra quem as coisas que ela tem? Se pra você sucesso é dinheiro, tem alguma coisa errada nas coisas que você pensa. Você sabe que é sucesso? É amor, é respeito, é você poder ajudar uma pessoa. É alguém olhar pra você e falar, cara, de todo mundo que me abandonou, você nunca me deixou. Cara, independente do que acontecer, a gente sempre vai ser amigo. Não tá ligado a esse mundo. Tudo que Deus une, o homem ele não tem poder de separar. Ou você é o amigo dos amigos, entendeu? Porque você está cheio do Senhor dos Senhores e você suporta muito mais que os outros, ou você não é ninguém. Ou você vive essa vida com coragem e forte, sabendo que alguém vai vir contra você, que as pessoas vão se levantar, e às vezes elas vão usar palavras duras, e às vezes elas vão ser ingratas. Tudo isso a gente já sabe que vai acontecer. Quando Deus disse, seja forte e corajoso, Ele está dizendo, vai ter gente que vai vir tirar a tua paz. E você já sabe disso. Você concorda que se eu falasse pra você, olha, o cara vai roubar a tua casa, ele vai entrar por tal lugar, o que você faria? Você não ficaria lá esperando ele? Para que ele não fizesse isso? E é justamente isso, nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Só que o problema é que eu não quero ser o ladrão. Eu não quero ser aquele que acorda para fazer mal para os outros. Eu não quero ser aquele que, para suportar a minha vida, eu preciso viver dopado. Eu não quero. Quando você para olhar os teus sentimentos, que você tá limpo, depois que a bebedeira passou, depois que o efeito passou, depois que tudo passou, como você se sente? Eu me sinto mal. E eu me sinto bem. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque eu obedeço as coisas que Deus diz. Mas você é perfeito. Não, eu sou pecador. Tanto quanto você. Só que eu luto todos os dias contra o pecado. Cara, Deus diz, olha, não mente. Cara, será que vai arrancar um pedaço de alguém e não mentir? Mas se eu disser, se você não pode falar, não faz. É simples. E olha, isso daí eu não vou ter medo, não preciso me arrepender, não vou ficar... Cara, destrava um monte de coisa na nossa vida. A liberdade, ela precisa ter responsabilidade. E o nosso valor, nós não precisamos provar para ninguém. O Senhor, Ele nos conhece. O diabo não. Por isso que ele fica tentando nos humilhar. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém fica lá tentando pegar alguma coisa que não vale nada. Muito pelo contrário. Você já viu alguém ficar roubando coisas que não têm valor? Não. Eles roubam coisas que têm valor. Então se alguém está interessado em pegar algo seu é porque tem valor. E você deveria se valorizar. Você já falou de Jesus para alguém? Cara, na primeira vez que eu peguei uma Bíblia na mão, que eu era ateu, depois eu peguei uma Bíblia, eu sentia vergonha. Você sabe vergonha do que eu tinha? Não de Deus, mas do que os outros iam pensar. Ó o crentão lá agora, esse cara fez tudo de errado, agora tá aí com... Cara, e a gente precisa passar por isso. Se a gente olha Paulo ele perseguia a igreja. Aí ele caiu do cavalo e teve um encontro com Jesus, e aí ele entendeu o evangelho, entendeu a mensagem, ficou cego, depois voltou a ver, e aí ele entendeu que ele estava do lado errado. Quando ele começou a pregar sobre Jesus, as pessoas tinham medo dele, porque ele falou, esse cara persegue a igreja, eu não vou receber nada desse cara não. E é justamente assim, Paulo se transformou, o Gabriel se transformou. E a gente tem que se transformar e permanecer se transformando, lendo a palavra, meditando. A Bíblia ela é fantástica, porque a cada vez que a gente lê ela se revela de algo diferente.
É um conhecimento diferente, parece que é uma palavra que de repente não estava ali naquele lugar, mas ela sempre esteve ali. Mas eu não tinha capacidade de interpretar que aquela simples palavra, o poder que ela tinha. Simples palavras que evocam o espírito do Criador, que ele é repleto de amor, paz, alegria, sabedoria, ele dá controle sobre a minha vida. Então toda mudança, ela só vai vir. Olha o que Deus falou para Josué. Olha, Josué, o segredo é a palavra. É a palavra. E eu estou dizendo para você exatamente o que Deus disse para ele. É a palavra. Quando vier dificuldade, lembra da palavra. Quando você tiver que falar com alguém, fala da palavra. Quando você tiver que pensar em alguma coisa, pensa na palavra. O resto, o sucesso, as vitórias e tudo mais, olha, eu sempre vou estar com você. Você não precisa se preocupar com isso, pensa só na palavra. Olha que recado. E você às vezes querendo se capacitar e disputar e fazer, e Deus dizendo, olha só a palavra, deixa que eu cuido de você. Deixa que o teu cuidado cabe a mim. Deixa que eu faço por você. Faz isso para mim que eu faço o resto para você. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor cuide a sua vida, que você comece a ler a palavra de Deus todos os dias. Já não tem sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, uma página que seja por dia. E eu creio que Deus fará muito mais na nossa vida, porque antes Josué tinha só as palavras de Moisés. Hoje nós temos a palavra de Jesus Cristo, nós temos novas promessas, nós temos o Espírito Santo, o Espírito do Consolador. Então nós temos muito mais hoje, e nós devemos louvar e agradecer o Senhor por isso, pela nossa vida, pela nossa família, pelo alimento, pelo banho, pelo trabalho, por tudo. Amém? Deus abençoe, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.